Então, vamos lá. Exercícios de contorno de forma. Desenhe cilindros. Você desenha diversos cilindros, não importa a direção deles, não importa, o importante é que ele tenha um lado da frente, um lado do fundo. Agora imagine como se as linhas dessem a volta no cilindro. Você pode contornar ali por dentro, se você quiser, ou só a parte de fora dele. Agora, faça uma página repleta de formas básicas. Então, pensa aí, qualquer forma básica que você já tenha aprendido. Triângulo, quadrado, círculo. Eu só quero que elas sejam um pouco dimensionais. Quero que essas formas pareçam ter dimensão. A gente conseguir entender como é que elas são ali por dentro. Não precisa ser nada perfeito, pode ser meio aleatório. Você pode fazer aqui, que nem no exemplo, diversas formas que parecem que estão no espaço, meio jogadas ali aleatórias. O importante é você fazer diversas. Fazendo diversas, a gente vai conseguir ter um progresso. Aí continua. Então, pirâmides, por exemplo, você pode fazer. O importante é ter essa variação. Agora, tente imaginar essas linhas contornadas. Então, tá lá. Você vai fazendo contorno de um lado primeiro, depois você contorna do outro. Ali no cilindro você vai fazendo a forma de cilindro. Círculo você vai fazendo as ovais. Aqui eu estou fazendo essas divisões, elas não são precisas. Você pode fazer menos, mais, não importa. O importante é ter algumas ali. Se precisar, tente desenhar dentro delas. Então tem ali a forma, aí você quer saber se o cilindro dá a volta certinho? Então faz o cilindro ali, a parte por dentro. Então se tem o círculo ali, faz a parte do círculo. Tenta imaginar essas formas, como se elas fossem algo real. Por exemplo, nos cubos aqui você pode pensar em cubo mágico. Pensa neles em quantas divisões eles têm. Tudo bem que aqui não são exemplos de cubo mágico, mas dá para ter uma noção de como que ficaria, como seria esse contorno. No caso das pirâmides, você vai fazendo um lado, depois o outro, você vai conseguindo entender um pouquinho melhor a forma. E vai continuando. Vamos lá. Isso pode ser tedioso, muito tedioso, mas é importante. E fazendo isso, a gente vai conseguindo ter uma melhor percepção da forma, que vai ajudar um pouco na frente. Para sombrear, para imaginar a luz. Agora, formas orgânicas. Faça rabiscos e depois decifre um contorno para eles. Então, pode fazer rabiscos lá, aleatórios, sem pensar muito. Vem aqui e traça uma linha central. Pode fazer daquele jeito ali, bem pensado, ou você pode fazer aleatória. O importante aqui é você pegar essa parte ali da linha central e você fazer ela como se fosse um lado e o outro separando o que é o meio, o que é a esquerda, o que é a direita. Certinho. Então, tem algumas formas que elas vão parecer um pouco confusas, elas vão parecer não funcionar. E é assim mesmo. Pegar isso daqui demora para você entender como é que elas funcionam.
porque não é uma coisa que a gente tem costume de desenhar, só que é nas formas naturais. Pensa, sei lá, por exemplo, um feijão. Um feijão, ele não é uma reta. Então a gente tem que imaginar essas curvas que tem no feijão. E aqui nessas formas orgânicas é basicamente isso. Tem que se desafiar a imaginar cada uma dessas linhas ali que parecem ser da forma. Uma coisa importante aqui é, às vezes, você procurar topologia em 3D. Você vai encontrar lá alguns modelos que parecem isso daqui, que é uma malha 3D. Tem lá de diversas coisas, diversos objetos. Pode ser aleatório, mas tente fazer funcionar. Por exemplo, nesse daqui, eu fiz já mais jogado, só que ali as linhas do meio, elas tinham que ter um pouquinho de funcionalidade entre as outras. No final, nem tudo vai funcionar. Mas é isso. Você precisa praticar e imaginar essas formas. Aqui você vai terminando, você vai imaginando os contornos dos lados, se é um pouquinho mais reto, se é um pouquinho mais achatado. Vai conseguindo ter uma noção melhor. Vamos lá. Agora, por fim, desenhe objetos ao seu redor. Vamos lá. Tem objetos na sua casa aí, por exemplo, um abajur. Então, desenhe esses objetos à mão livre. Não faz esboço. É um conselho ruim, mas desenhar à mão livre, pelo menos para esse exercício, é fundamental. Então, pega os objetos, faz lá eles, porque é uma coisa que a gente não quer gastar muito tempo. Desenha lá do jeito que eles estão, não importa se você faz muito errado, o importante é você fazer eles ao redor e depois a gente vai vir por dentro deles, tentando imaginar esse contorno. Então eu fiz um abajur, um livro, uma colher, um copo, um frasco de perfume. E você vai começando a entender um pouquinho e tendo essa noção de como que as formas estão ali no seu dia a dia. Você vai melhorando um pouco suas linhas também. Então, não limita seu estudo dessa parte aqui. Pensa que qualquer coisa pode ser objeto de estudo. Então, tem um objeto ali, desenhou. Por exemplo, uma caneta, um documento, uma tinta, o que for. Não importa o que seja esse objeto. Se tem um objeto ali, você consegue utilizar ele. E por último, eu estou fazendo tecido. Tecido é uma coisa que a gente usa muito, essas malhas, porque é uma coisa que a gente não tem costume de entender como é que eles funcionam tridimensionalmente. Então, comece. Exemplo ali na colher, ela é um pouquinho mais côncava por dentro, você tem que imaginar isso. Aí o cabo, ele é um pouquinho mais arredondado. E você vai tentando imaginar esse contorno dessas formas que você está vendo ali. É mais fácil na vida real porque você está vendo o objeto da forma como ele realmente é. Às vezes você está olhando a imagem e ela tem uma percepção por causa de um ângulo que a pessoa tirou uma foto ali que o plano está de uma forma. Mas na vida real é um pouquinho diferente. Então, tenta imaginar ali, no caso do copo, que é meio cilíndrico, pode imaginar as linhas de dentro, da forma que você quiser. O importante é fazer essas linhas para a gente ter um guia. Mais para frente a gente vai praticar usando esse guia aqui para imaginar a sombra projetada, a sombra do objeto. Tendo esses objetos de contorno aqui, fazendo muito exercício de contorno, você vai conseguindo entender um pouquinho melhor as formas na hora que você for pintar elas, for sombrear elas, tiver diversos tipos de iluminação. Poderia ser pintada cada uma dessas partes de uma forma, cada quadradinho desses de uma forma, cada plano desses de uma forma. Feito isso, você pode colocar a sombra, seja observando ou de imaginação. Então, se você está olhando lá e a sombra tá de uma forma e você quer fazer ela do jeito que tá, é um jeito mais fácil. Sei lá, eu estou selecionando ali, o abajur, selecionando na caneta, selecionando na colher, selecionando na tinta, selecionando no copo. E fazendo essas seleções ali, eu estou observando ou tentando imaginar como ficaria ali no objeto. Se tem mais linhas próximas ali, se não.
Aí, aqui é o mais básico possível. Você não está fazendo a sombra complexa. Você está imaginando o básico, sombra normal do objeto e a sombra projetada. Nada mais. Tenta simplificar isso. Isso é fundamental para entender e dominar isso. Dominar o contorno da forma e entender essas formas. E é basicamente isso que é esses leves exercícios de contorno de forma.